Oi, gente, bem-vindos a mais um devocional aqui no Além da Canção. Hoje com mudanças, né, gente? Esse cenário, talvez o áudio, talvez o vídeo. Eu gravo os vídeos aqui do Além da Canção com meu marido, né, que é filmmaker e tem a Dom Filmes. E a gente faz com muito carinho, com câmera, microfone, tudo que tem direito, mas ele viajou justamente a trabalho. E aí eu tô me virando aqui pra gente não ficar sem devocional, né, gente? O mais importante é a mensagem compartilhada, então tenha um pouquinho de paciência. Já já ele volta, já já a gente também volta pro cenário externo e vai dar tudo certo. Você já leu João 4? Olha, gente, esse capítulo tá muito poderoso. Se você não leu ainda, faz a sua leitura e volta pra gente continuar. E eu espero que você tenha paciência hoje, porque tem muita coisa maravilhosa pra gente compartilhar aqui. Bom, João 4 tem um acontecimento importantíssimo, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Claro que tem outro episódio também, mas esse é muito poderoso. E com certeza tem muitos ensinamentos. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho a mais, né, com pesquisas que fiz, enfim, para a gente entender o quanto é poderoso e que não é aleatório esse encontro. Então, vamos lá. Jesus descobre que os fariseus descobrem que Jesus está batizando, na verdade eram os discípulos de Jesus que estavam batizando, e quando a gente fala que eram os discípulos de Jesus que estavam batizando, isso não diminui nada, isso aqui só está querendo dizer que mais pessoas passaram a crer em Jesus, a acompanhar o ministério de Jesus e a aceitar o evangelho, e com isso queriam ser batizados como prova disso. Então os fariseus descobrem isso a respeito de Jesus, e já começam a perseguir Jesus, então ele sai da Judéia e vai para a Galileia. Mas era ali necessário passar por Samaria, e a gente vai entender o porquê dessa necessidade de Jesus. Claro que você já sabe, né? Aqueles propósitos maravilhosos de Jesus. Então, cansado da viagem, Jesus para perto do poço e pede água a uma mulher que se aproxima. E ele diz assim: dá-me de beber. E ela diz assim: como sendo você judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? E a Bíblia deixa claro: porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E aqui eu quero trazer um adendo, uma informação extra. Por que os judeus não se davam bem com os samaritanos e vice-versa? E aí, eu tentei organizar aqui, vocês vão ver eu olhando para cá sempre, tá? Porque o iPad tá aqui, para eu não ficar falando sem fim. Mas tem muitos acontecimentos que corroboram para essa rixa, essa inimizade. E você, após saber alguns deles, vai entender o quanto esse encontro foi poderoso. O quanto esse encontro era uma quebra de paradigma. Vamos lá atrás, depois da morte de Salomão, seu filho, né, Roboão, se não me engano, assume, e aí as 12 tribos, que eram irmãs e amigas, se dividem em dois reinos diferentes. 10 reinos para um lado, 2 reinos para o outro, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, capital em Samaria, Reino do Sul, capital em Jerusalém. Infelizmente, o Reino do Norte, capital em Samaria, tem, em sua maioria, reis que desobedecem às ordenanças de Deus, se afastam demais. Jerusalém também, tá? Jerusalém não é santa, não. Mas, em sua maioria, o Reino do Norte foi quem mais desagradou a Deus, foi quem mais entristeceu a vontade de Deus. E, justamente devido a essa desobediência, o Senhor permite que assírios tomem a cidade de Samaria, né? Então, vem aí o primeiro grande motivo pelos quais judeus não se davam bem com os samaritanos, motivos étnicos. Quando a Síria vem e toma Samaria, traz consigo deuses, né? Sem dúvida, a mistura de povos, que era algo também que Deus não queria. Deus queria que Israel os casasse com Israel, né? Os filhos de Israel com os filhos de Israel. Então vem aí povos que trazem seus deuses, costumes e tudo mais, e a Síria vem carregada com esses costumes. E essa tomada já é um castigo, né? Deus permite que isso aconteça. Então, a primeira grande questão são os motivos étnicos, porque, e já corrobora com o segundo, né, que é um motivo religioso, porque quando a Síria vem e traz seus deuses, então Samaria se afasta ainda mais da adoração, se afasta ainda mais do propósito que o Senhor tem e que prescreveu na lei para eles, adorando outros deuses ou adorando de modo errado, seguindo a lei de modo errado. Enfim, o culto em Samaria está totalmente fora dos preceitos e dos desígnios de Deus. Além disso,
além de toda essa questão, né, das práticas dos deuses, nós temos mais à frente um resgate ali dessa adoração a Deus, mas ainda de maneira bitolada. Eles constroem e decidem que o Monte Gerizim seria um local de adoração, né? Tentam construir um templo ali para adoração, mas eles só acreditam na Torá, eles só cultuam de acordo com a Torá. Tudo que os profetas escreveram para eles não tem peso e não tem sentido. Então é meio complicada essa questão do culto em Samaria. E por fim, são motivos históricos. Logo após o cativeiro babilônico, os filhos de Israel recebem, né, a liberação para reconstruir os muros e os templos de Jerusalém. Como vocês sabem, Neemias, Esdras, vocês lembram, né? E aí Samaria se disponibiliza a ajudar. Porém, a essa altura, Jerusalém já olha para Samaria com olhares estranhos, já não são mais amiguinhos. E eles recusam essa ajuda, eles não querem a ajuda de Samaria. Aí o que é que Samaria faz? Se torna a principal opositora da reconstrução desse templo e desses muros. E você já ouviu esse nome, ó, Sanbalat, né? A gente sempre escuta Sanbalat, Tobias, né? Ele foi um dos principais opositores da reconstrução dos muros e ele era um dos governadores de Samaria. Então, para reconstruir os muros de Jerusalém, ele se torna um opositor. E além disso, gente, o neto do sumo sacerdote de Jerusalém resolve casar com a filha de Sanbalat. Que é que Neemias faz? Expulsa o filho do sumo sacerdote, porque ele casou com a filha do seu povo inimigo, que na verdade eram irmãos, mas nessa altura, gente, bagunçou tudo. E aí, ainda além disso, gente, há pesquisas, né, estudiosos afirmam que os samaritanos eram um pouquinho interesseiros, se aproximavam de Jerusalém quando estava tudo bem, quando tinham povos aliados, quando eles estavam na bonança e quando eles eram perseguidos, quando eles eram massacrados, quando eles se afastavam ou se aliavam com povos contra Jerusalém, sabe? Tinha muito essa questão. E aí, por fim, também há relatos de que o povo de Jerusalém, se precisasse fazer um caminho que tivesse que passar por Samaria, eles faziam um caminho maior, davam uma volta bem grande, para não ter que passar no meio dos hereges, sabe? E, além disso, há relatos de que, infelizmente, os samaritanos assassinavam viajantes de Jerusalém. Então, você tem um contexto agora diante dos teus olhos para tentar entender o porquê dos judeus não se darem bem com os samaritanos. E aqui eu não estou, como é que a gente pode falar de uma maneira mais rebuscada, puxando a sardinha para Jerusalém. Eu não estou do lado de Jerusalém, porque Jerusalém também não é santa, também não é perfeita. Ela tem seus motivos, assim como os samaritanos podem olhar para Jerusalém e, né, terem os seus motivos. Mas o que a gente tem aqui é uma inimizade de irmãos, mas que já duram séculos. E Jesus vem de uma hora para outra e quebra isso no encontro com uma mulher à beira de um poço. E aí vocês sabem que, mesmo devido a esse contexto, diante de todo esse contexto, eu acho que é por causa de todo esse contexto, Jesus decide passar em Samaria e fazer a diferença naquele lugar. E aí ele tem toda aquela conversa, né, com a mulher, e vocês sabem que ela fala, Jesus fala para ela: se você soubesse quem te pede de beber, você me pediria, eu lhe daria água da vida. E aí ela tem toda, não vou me estender porque você leu, né? E ela fala muito, ela reconhece ele como profeta, e isso é um ponto importante, gente, porque lembra que a gente acabou de dizer que eles tentaram resgatar esse culto lá no monte, né? Mas eles só acreditam na Torá, eles não acreditam em profetas. Então, só dela reconhecer ele como profeta, já está acontecendo uma mudança ali, né? E eles não acreditavam em nada além do Deus da lei, da Torá de Moisés. Não que esteja errado, mas não podem ser anulados todos os escritos dos profetas, né? Então, só dela reconhecer isso já é maravilhoso. Jesus conversa com ela e fala que chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Enfim, e o bonito é que Jesus revela para ela que é o Messias. A gente não viu em nenhum ponto aqui, anteriormente, até agora, Jesus falando: eu sou o Messias. Mas ele fala para ela, porque ela diz: é como se a mulher samaritana, gente, tivesse começando a baixar a guarda e ela tivesse achando: eu acho que é Jerusalém que está com a razão.
Eu não sei se é para adorar no templo, se é para adorar no monte. Jesus não está nem falando sobre isso. Jesus está falando, filha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu não estou tocando nesse ponto aí, minha querida, né? Mas é como se está acontecendo uma mudança na cabeça dela depois do que Jesus revelou a respeito dela, de que aquele com quem ela estava não era marido dela, enfim. Ela está, né, surpresa com tudo aquilo que está acontecendo. E Jesus revela, quando ela fala assim, vai vir o Messias, ele vai ensinar pra gente, vai mostrar pra gente qual é o caminho. Aí Jesus fala, eu sou o Messias. A mulher fica tão maravilhada com isso, gente, que ela deixa o cântaro, né? A Bíblia fala assim, ela abandona o cântaro e vai falar com seus conterrâneos que achou o Messias. A mulher já se tornou uma evangelista, né, gente? Os discípulos chegam, né? Eles tinham ido comprar comida. E olha, por isso que o texto deixa claro assim, mas os discípulos não perguntaram a Jesus do que se tratava aquele encontro e por que ele estava falando com a mulher samaritana. Porque, gente, isso simplesmente não acontecia. Judeu não falava com o samaritano. Fim, por séculos. Os judeus chegam, os discípulos chegam, mas não questionam a respeito disso. Ficam meio surpresos, mas não se atrevem a perguntar por que Jesus fez aquilo, né? Isso também tem um ensinamento pra gente, hein? Então, os samaritanos, depois de ouvirem por aquela mulher sobre Jesus, vão até Jesus e querem ouvir, querem conversar com Jesus e falam, fica com a gente, Jesus. Olha como isso é poderoso. Você lembra do que eu acabei de dizer, de todo o contexto histórico? Que vocês lembram que eu falei, né? Que eles não se amam, eles se odeiam, Mas agora nós temos samaritanos aos pés de Jesus. Jesus fica com a gente. Um judeu fica com a gente aqui uns 2 dias. Eles estão maravilhados, eles estão apaixonados por aquele profeta, pelo Messias, e Jesus fica com eles durante 2 dias, e em seguida, e aí vocês veem, né, que os próprios samaritanos falam agora, olha, mulher, a gente tá crendo nele, não é só porque, acho que a mulher ficava, eu disse pra vocês, e eles falam, olha, a gente não tá mais crendo, é porque você falou, porque a gente viu, que a gente sentiu. É impossível experimentar do evangelho e da verdade que só Jesus declara e não se apaixonar por ele, né, gente? Jesus é irresistível. Eu sempre gosto de dizer isso. E aí Jesus sai ali de Samaria e vai para Galileia, que era o destino dele desde o início, como vocês lembram, e lá ele cura o filho de uma oficial. Devido o encontro da mulher samaritana ser tão poderoso em João 4, a gente pode achar que os últimos versículos de João 4, onde Jesus cura o filho de um oficial, é uma historinha. Gente, mas não é uma historinha. Jesus curou o filho de um oficial do rei. Não deixa claro aqui, mas provavelmente era de Roma, né, que havia tomado ali Jerusalém. E Roma também não é, né, é outro povo, né, que não merecia um milagre de Jesus, mas Jesus cura o filho dele. Vá, ele diz, cura meu filho. Jesus diz, vá para casa, que ele já está bem, já está curado. Então, apesar de ser um detalhe aqui nos últimos capítulos, mas não é um milagre pequeno. Jesus o curou à distância e curou o filho de um oficial do rei. Então, João 4 é poderoso, é apaixonante e com certeza tem muitos ensinamentos para nós. A primeira lição é essa, Jesus veio para unir povos, nações, famílias. Olha, ele ama a união e os seus métodos vão contra convenções terrenas e humanas, porque o propósito dele está acima de qualquer coisa, está acima de qualquer regra. Jesus vive quebrando paradigmas para que a mensagem dele chegue mais além. Com certeza Jesus hoje continuaria sendo visto assim como ele era visto pelos religiosos da época, como alguém tá todo errado, né? Mas Jesus veio para unir, mesmo que as pessoas não concordem com isso. Ele também veio para perdoar, para resgatar e para dar uma nova chance. Quando Jesus revela sobre o passado daquela mulher, aquele passado estava em segredo. Ninguém sabia, a não ser ela, né? Mas quando Jesus revela, a gente não sabe mais à frente o que aconteceu. Mas eu acredito que é impossível que ela não tenha... Gente, ela mesmo chega e fala, ele revelou toda a minha vida. Então é como se Jesus dissesse assim, ó, você tá nesse erro até hoje, mas dá tempo você sair daí. Que ela estava com alguém que era casado, né? Ela estava adulterando. Então, quando Jesus revela sobre o passado dela, ele dá uma chance para ela de escrever uma história diferente. E a mulher já se torna evangelista, né, gente? Quando sai já de perto de Jesus. Outra lição é que algumas coisas que Jesus faz a gente não vai entender, a gente não precisa entender. Os discípulos não questionaram quando encontraram Jesus conversando com aquela mulher. Simplesmente aceitaram.
não questionaram. Tiveram dúvida, acho que coçou a língua para perguntar, mas ficaram calados. Mas algumas coisas a gente não precisa questionar, a gente precisa aguardar. E esperar que a seu tempo tudo vai se explicar, tudo vai se resolver. E vai ser lindo, a gente vai... Jesus, o Senhor sabe o que faz, né? E por último, não por último, mas a gente precisa falar mais de Jesus. Assim como aquela mulher. Olha que maravilhoso, ela trouxe a cidade dela aos pés de Jesus. Jesus ficou lá 2 dias, porque alguém compartilhou de Jesus. E a gente pode compartilhar de Jesus, gente, assim como essa mulher. Eu sempre falo sobre isso, assim, ó. Quando a gente está num salão de beleza, mulheres, né? Quando a gente está num consultório, ou quando a gente está conversando com um amigo do trabalho, a gente não precisa chegar já com Bíblia, assim, uou, sabe? A gente pode chegar contando uma experiência nossa. É por isso que a gente precisa ter intimidade com Jesus e ter histórias com Jesus, experiências pessoais com Jesus. Olha, Jesus curou minha filha, olha, Jesus fez isso na minha família, olha, eu conheço alguém que Jesus fez assim, assim, conta uma história, a pessoa já, eita, já percebeu, né? Eita, arrepiei todo. E isso vai plantando sementes e a pessoa vai se interessando, quem é esse Jesus? Por que você serve a Jesus? Por que Jesus? Sabe? Precisamos falar mais de Jesus. E por último, Jesus faz milagres. E não apenas com os dele, não apenas com quem a gente acha que merece. Ele faz com quem ele quer, na hora que ele quer. Olha, ninguém pode questionar ele. Então não subestime. Você pode falar que Jesus vai fazer milagre até na vida de alguém que ainda não é evangélico e quem sabe através desse milagre aquela pessoa não se rende para Jesus. Claro que não é barganha, mas Jesus faz com quem ele quer e na hora que quer. E ninguém vai dizer que ele está errado e ninguém vai questionar ele, assim como ele curou o filho de um oficial do rei. Muitas lições pra gente, espero que você tenha tido paciência, gente. Eu tentei o máximo possível resumir esse devocional, mas tem tanta coisa linda, né? E tem muito pra vir ainda. Em João, né, próximo devocional, João 5, vamos juntos, que tá maravilhoso a gente aprender mais de Jesus através do Evangelho segundo João. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor veio para salvar, para resgatar, para unir povos, para reescrever histórias. Obrigado porque o Senhor quebra paradigmas por amor e por uma vida. Nós te agradecemos porque tu és poderoso, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor tem caminhos que a gente não entende hoje, mas pelos quais amanhã seremos gratos. Te agradecemos porque o Senhor faz milagres com quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. Nós te agradecemos porque o Senhor tem seus meios e seus métodos e eles são maravilhosos e surpreendentes e só nos fazem nos apaixonar ainda mais por Ti. Obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.